Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. Hoje a gente tá num clima um pouquinho mais calmo, mas se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, eu já deixo bem avisado que é o meu ventilador, porque está muito quente hoje. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre todos os livros que eu li nesse mês de setembro. E tem bastante coisa, tem coisa muito legal e que eu queria muito conversar com vocês sobre eles. Logo no comecinho do mês eu recebi um livro de um inscrito, que foi o Alisson Gustavo. Inclusive, Alisson, ui, o livro já caindo. Muito obrigado, eu amei demais esse livro, que foi Coraline, do Neil Gaiman. Caso exista ainda alguma pessoa que não conhece a história de Coraline, é basicamente a história de uma família que se muda pra uma casa que na realidade virou um complexo de apartamentos. E nessa casa nova, a Coraline não conhece muito bem as pessoas que moram lá, ela sai muito pra explorar, ela gosta muito de explorar. Só que de repente um dia tá chovendo muito forte, ela não pode sair de casa e ela começa a explorar dentro de casa. E aí que ela encontra uma pequena portinha escondida na sala de estar. Essa portinha, como a mãe dela mostra pra ela, não dá em lugar nenhum. Ela pega um molho de chaves e destranca e ela mostra que realmente não dá em lugar nenhum. Apenas uma parede de tijolos que realmente seria onde termina um apartamento e começa o outro. Só que um dia a Coraline descobre que essa porta, na verdade, não tem mais aquela parede de tijolos que ela tinha visto antes. Tem agora um caminho. E entrando nessa portinha, passando por esse caminho, ela se encontra na sua própria casa. Só que de um jeito diferente, com os pais diferentes. Os pais dela e, na verdade, todas as pessoas nesse novo mundo que ela descobriu têm olhos de botões e são muito receptivos a ela. Então eles fazem os gostos dela, eles agem como ela gostaria que eles agissem. Só que as coisas começam a ficar um pouco complicadas porque a mãe da Coraline, que enfim, está aqui na parte de trás do livro, pede pra Coraline não voltar pra casa dela e continuar naquele mundo. Em troca, ela só devia fazer uma coisa: costurar olhos de botões no lugar dos olhos dela. Eu já tinha assistido Coraline, é um filme que me dava um pouquinho de medo, mas depois de eu ler o livro, eu fui assistir de novo e eu já levei tudo um pouco mais tranquilamente. Essa história, ela é uma história bizarrona, ela é uma história infantil, como vocês bem sabem, mas ela é uma história que, se você prestar muita atenção nos detalhes, você vai ficar com um pouco de medo. A escrita do Neil Gaiman nesse livro é uma escrita muito gostosa, é muito interessante ver o ponto de vista da Coraline. Ela é uma menina muito corajosa, ela é uma menina que ela quer explorar, que ela não tem grandes medos, ela sempre tá tentando vencer os seus medos. Eu gostei mais do que eu imaginei que eu fosse gostar desse livro, com certeza eu dei 5 estrelas, se não me engano eu favoritei ele, porque eu achei uma leitura muito gostosa de se fazer mesmo, e principalmente, né, nessa época que eu tô reclamando direto que eu não tô conseguindo ler bastante, eu acabei pegando um livro incrível, e apesar de ser infantil, ele é um livro muito completo, sabe? E essa edição é uma edição muito bonita, ela é toda decoradinha, ela tem, no começo dos capítulos, costumam ter ilustrações, e também tem umas coisinhas assim diferentes, né? Por exemplo, a primeira página, ela sempre é roxa, e aí por diante ela volta a sua cor amarelada. Eu achei isso muito legal, uma edição muito bonitinha. A Intrínseca realmente acertou na edição. Depois o Alec do Bookaholic, ele fez uma maratona 12 horas ao vivo, com live, então assim, coitado. Mas foi em meio a essa maratona, na verdade, eu não tinha muito o que ler. Eu já tinha minha TBR pronta pra Spring Read, mas eu não queria ter que pegar algum desses livros pra ler e começar meio que roubando e queimando a largada da Spring Read. Então eu acabei pegando o primeiro volume da segunda era de Mistborn, que é a Liga da Lei. Esse livro aqui, ele se passa 300 anos depois do que acontece no último livro da primeira era do Mistborn, que é O Herói das Eras. Eu li esse livro super rápido, eu acho que eu não demorei nem uma semana. E ele é um livro que, apesar de ele ser curtinho no número de páginas, ele tem uma diagramação não tão confortável assim. Existem muitas informações em uma página. Então, foi por isso que eu acabei imaginando que esse tempo de mais ou menos 4 ou 5 dias para ler a Liga da Lei foi um tempo, assim, maravilhoso, né? Mas, infelizmente, eu não curti tanto, assim, a história da Liga da Lei. Eu não consegui gostar muito dos personagens. Eu acho que o único personagem que ele é aproveitável é o amigo do personagem principal. Porque o próprio personagem principal, que é o Axilium, na realidade, ele não é um personagem que tem profundidade, que você quer saber mais sobre ele. Ele é um personagem que ele tá só passando ali e que ele serve só pra gente ver os outros personagens ao redor. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Os cachorros estão latindo, meu pai amado! Shhh. Caraca, parou. Esse livro aqui, se não me engano, eu acabei dando 3 estrelas ou 2,5 estrelas pra ele, eu não me lembro exatamente agora. Shhh.
Mas eu justamente dei essa quantidade de estrelas porque eu fiquei muito contente por retornar para esse universo. E porque no final desse livro ele tem um leve cliffhanger, tá? Ele conecta as duas histórias, ele conecta as duas eras. E eu curti bastante essa parte final. Mas se você já tiver lido a primeira era de Mistborn e quiser ler a segunda, vá com esse pensamento de que não vai ter nada a ver. Quer dizer, a única coisa que vai ter ali que interliga as duas histórias é a questão da alomancia. Porque o resto, gente, é tudo diferente, tudo. Aí a gente começou a nossa Spring Read, né? Inclusive eu participei de algumas lives lá na Kabuki. E o primeiro livro que eu peguei, ele já foi um surto, assim. E foi um livro que eu me apaixonei e me disseram que talvez eu não gostasse tanto pela quantidade de informações, mas eu achei o ritmo dessa história frenético e eu fiquei preso nesse livro por 2 dias. Infelizmente eu não demorei só um dia pra ler esse livro, justamente porque eu fiquei em alguns momentos com a cabeça muito pesada da quantidade de informações que tinha nessa história. Que é a recursão do Blake Crouch. Eu tô pra fazer um vídeo comparando recursão com matéria escura. Provavelmente ele vai sair agora nesse mês de outubro, mas eu também não tenho muita certeza. Caso vocês não conheçam, Blake Crouch, ele é um escritor de ficção científica e que ele apela muito pros termos e pras coisas que ele cria diretamente da cabeça dele. Eu realmente não sei se o Blake Crouch ele é um autor que ele é formado em ciência, em física, mas o que importa é que as explicações que ele dá para as histórias dele fazem completo sentido, apesar de não fazer sentido nenhum. Aqui em Recursão a gente vai acompanhar o policial Barry Sutton, isso mesmo, Barry Sutton, e que ele se descobre aí em meio a uma confusão envolvendo um negócio de síndrome da memória falsa. Essas memórias, elas costumam ser tão fortes que algumas pessoas elas não conseguem suportar a falta desses eventos na vida real delas. Então elas acabam se suicidando, isso é uma coisa que acontece bem no comecinho da história. Mas o Blake Crouch, ele tem uma coisa na escrita dele que, conforme ele vai construindo a narrativa, ele vai conseguindo mudar tudo o que tá ali no começo, sabe? Tipo, você vê que é uma coisa simples, é um negócio de uma síndrome de uma memória falsa e que, beleza, vamos saber de onde é que isso surgiu. E que assim, de repente você se vê numa loucura e com 1000 coisas que o autor explica, e com máquinas e muitos termos e injeções, sabe? É tudo uma loucura. Esse livro aqui eu acabei dando 5 estrelas e favoritando ele porque foi uma história que eu achei perfeita demais, assim, incrível. Depois eu fui na minha Tibiara e peguei o Insignia, o Vórtex Negro. Esse aqui é o 2º volume da trilogia de Insignia. Eu já fiz um vlog de Insignia, se você quiser ver eu vou deixar aqui nos cards, mas eu vou deixar também na descrição pra você ver depois do vídeo. E eu falei pra vocês no final daquele vlog que uma das coisas que tinha me incomodado era o personagem se mostrar muito infantilzão no final da história. Eu realmente estava pensando que quando eu fosse pegar o 2º volume de Insignia, eu ia me deparar com um personagem um pouco mais moldado por aqueles eventos que aconteceram no primeiro livro, no final do primeiro livro, mas a gente infelizmente se depara com um personagem mais infantil ainda nesse 2º volume. Esse 2º volume, ele vai se aprofundar um pouquinho mais nessas questões aí da Terceira Guerra Mundial, só que ele vai ser um livro um pouco mais político, ele vai falar um pouco mais de trâmites políticos, de como que essa guerra está sendo vista, por que essa guerra não pode acabar. Tudo isso pela perspectiva de um adolescente, o que fica muito maçante, porque ele tem muitas convicções, né? Ele é uma pessoa cheia de convicções. Não que a gente não tenha convicções, a gente que é um pouco mais velho, não que a gente não tenha convicções, mas a gente é mais maleável. Geralmente, um adolescente não é tão maleável assim. Então ele bate muito de frente aqui nessa história. Dava pra resumir Insignia em 2 livros se ele não batesse tanto de frente aqui. Ele acaba se tornando um personagem insuportável justamente por conta disso. Toda vez que alguém vai falar alguma coisa pra ele, ele vai falar: ah não, mas eu penso dessa forma, então eu tô certo. E alguém vai falar que ele tá errado: ah não, eu não tô errado, você que tá errado, eu tô certo, porque eu sou o dono da razão. E isso fica muito chato, isso fica muito cansativo durante a história. Realmente me disseram que esse é o volume mais chato da trilogia. Eu realmente espero que o 3º volume e último, né, ele me recompense, porque isso daqui, gente, foi uma batalha. Passar por isso daqui foi uma batalha. Porque esse livro, ele tem nada mais, nada menos que 424 páginas. Então assim, foram 424 páginas de um menino insuportável, adolescente, chato, que fica batendo de frente com todo mundo. Isso foi muito difícil de ler. Esse foi um livro que eu acho que eu dei 2,5 estrelas, não tenho tanta certeza, mas eu acho que foi 2,5 estrelas. A história em si, ela não teve muito de novo, né? Ela teve algumas coisas que foram legaisinhas realmente de ver, alguns problemas ali, alguns BOs, mas as coisas mais interessantes, as coisas mais políticas, as coisas que a gente queria ver uma forma de se resolver, nunca vão se resolver provavelmente porque o menino fica batendo de frente com todo mundo. Isso é realmente uma coisa muito chata durante a leitura. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Acabei de saber, acabaram de me dizer que Filhos vai ter uma adaptação, meu pai amado, eu preciso ver.
E o último livro que eu li no mês de setembro foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro aqui foi um livro que eu li muito sofridamente. Admirável Mundo Novo é uma distopia que ele vai ter uma crítica muito voltada a governos totalitários. Esse daqui é um livro que ele é crítico do começo ao fim. O começo desse livro ele se passa já em um tour, assim, em uma fábrica, onde são literalmente fabricados seres humanos. Então, assim, aqui as pessoas elas não têm mais a reprodução vivípara, né? Então, os seres humanos eles são criados em proveta e esse mundo ele é dividido em caças. Então, assim, existem os lotes de cada caça. Existem os lotes de Y, os lotes de deltas, lotes de betas e lotes de alfas. Só que esse livro ele tem muita base de psicologia. Então, ele vai falar muito sobre o condicionamento humano. Todas essas pessoas que são criadas em provetas, elas são condicionadas para se sentirem satisfeitas com a classe social em que elas estão. Então, por exemplo, uma pessoa que é um Y é aquela galera que opera máquinas e que faz as engrenagens girarem. Sem os Y não teria comida, não teria luz, não teria eletricidade, não teria nada, porque são eles que fazem praticamente todo o serviço braçal. E eles ficam muito contentes com isso, porque desde crianças eles foram condicionados a se sentirem confortáveis com o trabalho e se sentirem chateados e tristes com a folga, né? Com a solidão e de estar sozinho em casa, entendeu? E eu gosto de pensar que essa história ela é dividida em duas partes, porque na primeira parte a gente vê um jovem alfa que ele é renegado nessa sociedade, que ele é tido como uma pessoa que teve a sua criação defeituosa. Dizem que jogaram álcool na proveta dele, que por isso ele é mais baixo que os outros, por isso que ele não quer se juntar com os outros. Então, né, nessa primeira parte a gente tem ele meio que se rebelando, e na segunda parte a gente tem a perspectiva de uma pessoa de fora, que é uma pessoa que foi criada, né, pelos índios, foi criada numa reserva indígena, que é justamente um lugar destinado para as pessoas que não se sentem inclusas nessa sociedade, e vai ser justamente ele encarando esse mundo novo, que é um mundo em que ele não conhece, é um mundo em que ele ouviu muito falar e que ele queria muito participar, mas ele vai acabar enxergando a realidade dessa vida, né, dessa forma de controle que o governo tem sobre as pessoas. Esse daqui foi um livro que eu li sofridamente, porque ele é muito difícil, ele tem uma leitura muito difícil. Eu não vou dizer pra vocês que é um livro que eu, adolescente, conseguiria ter lido, apesar de eu ter recebido esse livro na escola, no ensino médio, o que não faz sentido, porque eu acho que nenhum adolescente conseguiu ler esse livro, porque ele é muito difícil mesmo. Então, ele é um livro que você consegue fazer muito comparativo com o nosso governo, muito comparativo com os nossos dias atuais, por isso que no final eu me agradeci muito por eu ter dado várias chances durante essa leitura. Consequentemente, Admirável Mundo Novo foi um livro que eu acabei dando 4 estrelas. Eu confesso que as partes que eu mais não entendi, as partes que eu mais quis abandonar o livro, é porque esse é um livro muito antigo, ele é um clássico da ficção científica, então é bem provável que eu realmente não fosse entender tudo que estava aqui, ou que eu fosse me sentir dessa mesma forma, né? Jogado ali, sem entender, sem explicação. Bom, então, esses aqui foram todos os livros que eu li no mês de setembro. Foi um mês recheado de boas leituras, de ótimas leituras, tirando esse daqui, que não foi uma leitura boa, e tirando esse daqui também. Lembrando que se você quiser adquirir qualquer um desses livros, eu vou deixar o link de cada um deles aqui no box de descrição, tá bom? Comprando com o meu link você me ajuda, você gera uma pequena comissão pro canal e você não paga nada a mais por isso, beleza? Caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva pra você receber os novos conteúdos aqui toda semana, assim que eu postar. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo também, caso você queira me seguir em alguma delas, é tudo @café com Dan. E eu estou indo, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!